Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo e agora são 11 horas pelo horário de Brasília. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E mais uma vez, o Conselho de Segurança da ONU não chegou a nenhum consenso. Nesta quarta-feira, 2 novas resoluções sobre a guerra de Israel-Hamas foram rejeitadas. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira 2 novos projetos de resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, apresentados por Rússia e Estados Unidos. O texto proposto por Washington, votado primeiro, teve 10 votos a favor, 3 contra, entre eles Rússia e China, com direito a veto, e 2 abstenções. No total, 4 projetos de resolução sobre o conflito foram rechaçados nos últimos 10 dias na ONU por objeções de grandes potências. Além de condenar os ataques terroristas do Hamas e outros grupos, o texto afirmava o direito de todos os estados à autodefesa, sem mencionar Israel especificamente. Também pedia pausas humanitárias para que a ajuda chegue à população de Gaza, submetida a um bloqueio israelense, e a necessidade de continuar trabalhando pela criação de 2 estados, um israelense e outro palestino, convivendo lado a lado em paz. Submetido à votação em seguida, o projeto russo, copatrocinado pela Venezuela, apesar de o país sul-americano não fazer parte do Conselho, teve o mesmo destino, evidenciando a divisão entre as principais potências sobre a questão palestina. O texto russo teve 4 votos a favor, 2 contra, dos Estados Unidos e Reino Unido e 9 abstenções. No texto, a Rússia pedia o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado, e condenava toda a violência e as hostilidades contra civis. Desde os primeiros dias desta guerra sangrenta, os palestinos foram obrigados a se deslocarem do norte para o sul da faixa de Gaza, segundo orientações da Força de Defesa de Israel. E hoje, praticamente 20 dias depois, os deslocados enfrentam outros desafios na busca pela sobrevivência, a grave crise humanitária. A gente confere agora relatos de palestinos que se refugiaram na região de Khan Yunis. Palestinos deslocados pela guerra na faixa de Gaza reclamam da falta de direitos básicos neste campo em Khan Yunis. Não queremos a guerra, queremos que ela acabe. Estamos tão cansados, literalmente sobrecarregados. Ficamos em longas filas só para usar os banheiros. Não temos nem direitos básicos. Somos mais como corpos sem vida. Segundo a ONU, há 1,4 milhão de palestinos deslocados dentro da faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando a guerra entre Israel e o Hamas iniciou. Tive que vir com 9 membros da minha família em 2 carros para procurar abrigo dentro deste campo para fugir dos bombardeios, da destruição e da matança, e tive que ficar ao ar livre no meio do calor durante 10 dias para conseguir uma tenda. Estamos exaustos. A tenda é quente durante o dia e fria à noite. Não podemos tomar banho nem fazer a rotina diária. Como uma palestina, peço a todos os países árabes que tomem medidas. A situação é horrível. A ajuda humanitária começou a entrar a conta-gotas em Gaza. Desde sábado, apenas 70 caminhões cruzaram a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Segundo a ONU, são necessários ao menos 100 por dia. E ao menos 22 pessoas morreram no estado do Maine, nos Estados Unidos, depois que um homem abriu fogo em uma pista de boliche. Centenas de policiais estão fazendo as buscas pelo criminoso, inclusive com o auxílio de helicópteros. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas na cidade norte-americana de Lewiston, no Maine, segundo a rede de televisão NBC. O incidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira. Em uma foto divulgada pelo gabinete de um xerife em uma rede social, é possível ver um suspeito armado. De acordo com a polícia, o atirador abriu fogo contra as vítimas em uma pista de boliche e também em um bar. Os 2 locais ficam a cerca de 6,5 km de distância um do outro. O atirador está foragido e já foi identificado. Ele tem 40 anos de idade. A polícia e o governo de Maine pediram para que as pessoas procurem locais seguros. Foi decretado uma espécie de lockdown. Estabelecimentos comerciais e empresas também foram orientados a fecharem as portas. As aulas desta quinta-feira foram suspensas nas escolas públicas de Lewiston. E a passagem do furacão Otis, que chegou à categoria 5, a mais alta de todas, deixou um rastro de destruição em Acapulco, no México. O balneário ficou isolado do restante do país.
Otis tocou a terra após a meia-noite no horário local como furacão de categoria 5, a máxima na escala de vento e Saffir-Simpson. Segundo o governo mexicano, os ventos chegaram a 315 km por hora. O furacão impactou principalmente os visitantes do balneário, localizado na costa mexicana do Pacífico, com uma ocupação hoteleira de 50%. As primeiras imagens mostravam hotéis de luxo e centros comerciais reduzidos a concreto e cenas de saques começavam a se multiplicar. Não foram reportadas vítimas. Centenas de turistas caminhavam com o que conseguiram salvar de seus pertences pelas ruas da cidade. Após passar por Acapulco, o furacão se desintegrou no território montanhoso do sudoeste mexicano. Uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde mostrou que 1 a cada 4 crianças brasileiras possui um atraso no desenvolvimento. Os dados da pesquisa apontaram que 10% das crianças possuem atraso no desenvolvimento esperado até os 3 anos de idade e outros 13% possuem atraso entre 3 e 5 anos de idade. É nessa faixa etária que as crianças costumam se desenvolver e ter o maior aprendizado, já que o cérebro se desenvolve mais rapidamente e está mais sensível aos cuidados e estímulos ambientais. O atraso no desenvolvimento é ainda maior entre aquelas que estão em vulnerabilidade social, situação de pobreza e passam por insegurança alimentar, além de participarem de programas sociais como Bolsa Família. Entre as habilidades consideradas adequadas para cada faixa etária estão, por exemplo, que até os 6 meses de idade os bebês sorriam e reajam a estímulos físicos ou consigam levantar a cabeça sozinhos. A pesquisa também apontou que apenas 60% das crianças de até 6 anos de idade têm garantida uma diversidade mínima de comida e consomem ao menos 6 grupos alimentares por dia. De acordo com os dados, 1/4 dos pais não realizam atividades de desenvolvimento com as crianças, como conversar, brincar, cantar ou contar histórias semanalmente. Além disso, a grande maioria das crianças não tinha nenhum livro infantil em casa. Esse não é o primeiro estudo que aborda o tema. Diversas pesquisas anteriores mostraram que crianças com desenvolvimento saudável e em boas condições têm maior facilidade de adquirir conhecimento, o que contribui para que posteriormente obtenham um bom desempenho escolar, alcancem realizações pessoais, vocacionais e econômicas e se tornem adultos responsáveis. As informações foram coletadas no ano passado em 13 capitais brasileiras. Ao todo, mais de 13 mil crianças participaram do levantamento. Bom, essa edição fica por aqui. Eu te agradeço pela companhia e te convido a continuar ligado em nossa programação, porque daqui a pouco, às 13 horas, a Daniela Parisi volta com mais informações, um balanço das notícias da manhã. E às 13h50 eu estou de volta com mais informações para você. Até mais!